Era quase Dia das Bruxas. Eu acabei esquecendo dessa data tão importante, mas eu sabia que um papo macabro deveria ser feito. Quem poderia imaginar que isso mudaria quem eu sou pra sempre? Sejam bem-vindos ao Papo Macabro, no A Palavra de Netuno. Povo da Terra e do Mar, hoje nós vamos falar sobre um tenebroso episódio de Bob Esponja que é possivelmente uma Lost Media. Para os que não conhecem esse termo, Lost Media são basicamente mídias como filmes, desenhos, videogames ou até imagens que estão perdidas, indisponíveis para o público geral ou até que no final das contas nem existem de verdade. Bob Esponja possui diversas Lost Medias, algumas que foram encontradas como a Pit Bible original do desenho, finalizada em 1997, algumas que já foram mencionadas pelos próprios artistas ao público, como os dubladores xingando no episódio Boca de Marinheiro da segunda temporada. Baixo até em cima! Uau, ai, o meu! Quem foi o que botou essa no meio do caminho? Ele não sabe que essa dói pra... Just remember the next time you see it, he was really cussing when we recorded the episode. I learned a lot of new words that day. Mas nada que seja tão absurdo quanto esse episódio perdido que eu estou prestes a falar. Bom, tirando um Lost Media do início dos anos 2000, que acabou sendo vazada esse ano, chamada Behind Closed Doors. Ela é grotesca e perturbadora e eu me recuso a me aprofundar mais sobre o assunto aqui. Um usuário anônimo de um fórum sobre o paranormal fez uma publicação de texto em 6 de abril de 2010, contando a história de quando foi estagiário da Nickelodeon 5 anos antes, em 2005. Ele fala sobre uma fita de um suposto episódio que outros estagiários e ele receberam, do episódio que deveria estrear a 4ª temporada, O Medo de Hambúrguer de Siri. Os camarões estão por toda parte! Mas a fita não possuía o título desse episódio, e sim um título mórbido sobre o Lula Molusco se autodestruir. Você entendeu. O autor do texto disse que achou ser só um título provisório, como uma piada interna de mau gosto. Ao que diz ele, era normal isso ser feito no estúdio com outros episódios. E após o vazamento da Lost Media Behind Closed Doors, isso é bem mais plausível. Quando o autor assistiu a fita do episódio, ele acabou descobrindo que ali não estava o medo de hambúrguer de Siri, e sim algo muito mais perturbador envolvendo os personagens de Bob Esponja. Nesse ponto, vocês já devem conhecer essa história e já devem ter visto o vídeo que mostra esse episódio. Mas esses vídeos que circulam na internet são claramente montagens, edições que unem cenas de episódios já vistos antes em Bob Esponja. A primeira montagem desse episódio saiu em maio de 2011 com o título de Red Mist, logo após uma publicação de um usuário chamado Chaz Agnew afirmando possuir a fita. Mas, como eu falei, é claramente uma montagem que usa cenas de episódios como SB129 da primeira temporada, Bob Lula calça tentáculos da 4ª temporada, e até mesmo o personagem escocês do episódio Hambúrguer Decepcionante é utilizado nessa montagem. Me faz lembrar de casa. O autor anônimo do texto original chegou à conclusão de que aquela fita teria sido feita apenas 24 segundos antes dos estagiários e ele começarem a assistir, dando a entender que sua criação foi completamente sobrenatural. Mas já nos textos que vieram depois, nomes começaram a ser citados. É dito que a pessoa que criou o episódio Red Mist teria sido um criminoso escocês chamado Andrew Skinner, e algumas peças começam a se encaixar. Tem até referências a essa história em 3 episódios oficiais de Bob Esponja. Primeiro, de forma bem macabra, no episódio Está Feliz Agora, da 8ª temporada. Nesse episódio, o Lula Molusco fica bem deprimido por não ter nenhuma lembrança feliz. Acho que eu não tenho nenhuma lembrança feliz. Oh, puxa. E então, o Bob Esponja tenta ajudá-lo a criar lembranças felizes, levando ele a concertos musicais, museus de arte, mas todas as tentativas são falhas, até que cenas bem sugestivas são apresentadas perto do fim do episódio. Parece que eu não consigo ficar feliz.
Bom, isso não ajudou. E essa não é a única cena. Eu não consigo ficar feliz. Quem sabe isso ajude. O episódio termina com o Lula Molusco criando uma lembrança feliz, destruindo diversos Bob Esponjas feitos de papel machê. Isso! A minha lembrança feliz! Ai, que amor de pessoa! Outro episódio que fez referência a essa história foi o Bob Esponja na Terra Aleatória, da 12ª temporada. Nesse, o Bob Esponja e o Lula Molusco precisam fazer uma entrega do Siri Cascudo em um local chamado Terra Aleatória. Lula Molusco, só porque é um local sem lógica, onde as leis da natureza mudam aleatoriamente e as pessoas são piradas, não quer dizer que o Siri Cascudo não vai querer o dinheiro delas. E em certo ponto do episódio, após uma aventura extremamente aleatória, várias portas aparecem abruptamente pro Bob Esponja e pro Lula Molusco. E quando o Lula Molusco abre algumas delas, ele encontra diversas versões bizarras dele, até encontrar essa. Esse lugar é um pesadelo! Uma versão do próprio Lula Molusco, da versão editada do Red Mist, aparece como um jump scare. Infelizmente, eles censuraram essa cena por questões de regulamentação e substituíram por uma cena do Lula Molusco bebê. Por alguma razão, o jumpscare se manteve. O terceiro episódio, que contém uma referência a essa história, foi o primeiro da 13ª temporada, o Um Lugar para os Bichinhos. No início do episódio, o Lula Molusco está reclamando que 2 clientes estão comendo igual animais, e então ele espirra e bate a cara em 2 copos de refrigerante que ficam presos aos seus olhos, gerando essa cena. É sutil, mas com certeza uma referência. De qualquer forma, apesar das montagens e referências do desenho oficial, jamais encontraram a fita original desse episódio perdido. Não importa o que os textos posteriores ou as wikis digam sobre a fita estar sendo analisada ou investigada pelo FBI, não há nada que indique que ela foi encontrada. É possível que ela esteja até nos confins dos estúdios da Nickelodeon até os dias de hoje. Sinceramente, eu cansei de assistir apenas essas versões falsas, montadas com episódios já existentes de Bob Esponja e PNGs de olhos realistas. Eu tenho que saber se esse episódio é real, se ele realmente existe. Eu preciso encontrar a fita perdida de Red Mist. Tive de entender como funciona a mente de um detetive e como uma grande investigação é feita. Os livros SpongeBob SquarePants Mysteries foram um dos pilares do meu aprendizado. Já existem 2 desses, Find the Missing Star e sua sequência, Who's in the Ocean. Pena que o terceiro só lançará em janeiro de 2024, mas eu não tinha tempo! Então espero que esse exemplar de SpongeBob Detective Pants tenha sido útil, pois ambas as séries de livros foram escritas pelo mesmo autor, David Lewman. Mas o alicerce do meu aprendizado se deve a uma estrela do mar em particular, Patrick Estrela. Não existe um detetive melhor e mais capacitado do que ele. Sua investigação no caso Amendoim do Barulho e as descobertas que levaram ele a crer que o criminoso era, na verdade, Patrick Estrela. Minha nossa! Vocês são muito bons! Eu seria a última pessoa de quem eu suspeitaria, mas eu estava procurando a mim mesmo todo o tempo! É um crime perfeito! O episódio em que Bob Esponja perdeu seu crachá mostrou mais uma vez as facetas investigativas de Patrick, como no momento em que ele descobriu que o crachá do Bob Esponja estava nele o tempo inteiro. Pelo menos eu não uso a camisa com a frente nas costas! A frente nas costas? O quê? A minha camisa está virada! Eu estava com o crachá o tempo inteiro! Em cima da hora. Obrigado, Patrick. Não tem de quê, companheiro! Outros episódios, como Hambúrguer e Delito, apresentam mais investigações sobre mistérios, como o desaparecimento do ingrediente secreto do hambúrguer de Siri, em que Patrick realiza o retrato falado perfeito de Lula Molusco nas palavras de Gary. Foi o Lula Molusco! Sei que estariam esperando por esse episódio em particular.
Lula Mistério, da 11ª temporada. Enquanto Bob Esponja e Lula Molusco seguiram pistas cegas, Patrick, que nem estava investigando de fato, é o único que, sem esforço, descobre a geleia de água-viva que levariam eles às respostas concretas. Ah, não é gororoba, é geleia. E essa aqui é das boas, é de água-viva de verdade. O primeiro ensinamento do Detetive Estrela é um dos mais importantes. Desconfie de todos, até de si mesmo. Saiba onde procurar. A resposta pode estar no lugar mais óbvio. É claro que eu tinha que procurar aqui. Eu fiz um crachá falso para que eu pudesse passar despercebido. Momento, senhor. Esse crachá é falso. Tá, droga! Devo pedir que você tire da propriedade. Ah, tá bom, mas eu vou levar isso! Eu não podia desistir tão facilmente. E como o Detetive Estrela ensinou, identifique seu inimigo. Aquele porteiro não me era estranho. Ele usava um chapéu xadrez e um kilt. Ligar os pontos lhe levará às respostas. Você já ouviu falar nesse cara? Sim, o que quer saber? Eu quero saber... Por que você é escocês? E quem quer saber? Um homem determinado a encontrar as respostas. Agora responda! Não acho que esteja tão determinado assim. E com isso aqui? Tudo bem, qual que era a pergunta? Eu estou procurando uma fita perdida de Bob Esponja criada por um escocês. Essa fita existe de fato, mas por que eu deveria lhe contar sobre ela? Certo, essa tal fita do episódio perdido foi criada pelo meu tio Skinner, que Netuno tenha. Aposto que gostariam de botá-lo na cadeia, mas ele criou o episódio perdido Red Mist, mesmo depois de ter morrido. Está insinuando que é uma fita fantasma? É uma fita fantasma. Meu tio trabalhava na Nickelodeon editando os episódios de Bob Esponja. E numa noite, quando ele estava editando cenas, aconteceu. Ele esqueceu o molho secreto? O quê? Não, ele pisou num fio e causou um curto-circuito que explodiu metade do estúdio. Uou! Aparentemente a fita foi guardada e ninguém jamais terá acesso a ela. Nem mesmo esse carinha aqui? Certo, meu primo conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara que conhece o meu primo. É, tá no galpão do meu primo. Segue 3 quadras aqui, vira à esquerda e chega lá. Não tem erro. Obrigado. Não sabe o quanto me deixou feliz. Ah, essa não, Amendo-Mangos. Eu odeio sorvete e dança. Eu sabia que estava perto de descobrir as respostas. Chegar ao local do galpão não foi difícil e não havia mais dúvidas. Dava até para sentir o clima nefasto que aquele lugar exalava. A fita estava lá. Havia uma faixa de polícia. Isso significava que eu não podia passar. Então procurei pela entrada. Com certeza a fita não estaria exposta. Imaginei que o primo do porteiro escocês deveria ter escondido no local mais obscuro que aquele galpão poderia comportar. Eu tinha de sujar minhas mãos. Fita perdida. É isso mesmo. E eu a encontrei naquela parte cruel, escura, perigosa, traiçoeira e infestada de monstros.
Este era o momento das respostas, das provas. Mas será que era isso que eu queria mesmo? Será que após tudo... Ah, é claro que sim! Só isso? Esse é o episódio perdido Red Mist? Não passa de repetições de caminhadas sem graça! Polícia, abre a porta! Mas você já quebrou minha porta! Você está preso por subornar civil de bem e invadir propriedade privada. O quê? Espera, não! Não é o que está pensando! Diga isso ao juiz. Não! Leve isso como aprendizado, crianças! Não acreditem em tudo que vem na internet! Às vezes